Olá, tudo bem? Eu me chamo Daísa Galvão, eu sou terapeuta multidimensional, terapeuta holística. Eu estou aqui para falar um pouco sobre essa questão do divino masculino, né? Como entender melhor o processo do divino masculino. Por quê? A gente sabe que a conexão de chamas gêmeas é extremamente intensa, né? Sabe quem passa. E o divino feminino, quando ele se depara naquela situação, muitas vezes pensa que está ficando louco, né? E o que acontece? Imagina aquela intensidade também para o divino masculino, né? Para alguém que é racional, que está acostumado a ter o controle de tudo. Então, o feminino vai com toda aquela intensidade, porque mesmo já tendo sofrido por amor, o feminino não tem medo de se entregar. Não vou generalizar, né? Tudo tem sua exceção, né? Mas a maioria, pelo menos, é assim. Então, o masculino, ele sente energeticamente também a intensidade do feminino. Por isso que muitas vezes foge, para proteger você e proteger ele. Porém, é nesse momento que o divino feminino sente a rejeição, se sente rejeitado. E aí você para refletir situações da sua vida onde você se sentiu rejeitada também, ou rejeitado. Normalmente, até chegar ao reencontro com a nossa chama gêmea, a vida vai botando na nossa frente situações similares, por exemplo, que tem a ver com a rejeição, o modo como você se trata, por exemplo. Como você se trata? A questão de rejeição pode ser assim, de diversas formas. Pode vir através de uma amizade, pode vir através do pai, da mãe, né? E normalmente as chamas sempre têm algum ponto nesse sentido em comum. Alguma questão com a mãe, alguma questão com o pai, o irmão, sempre alguma coisa ali que encaixa. E aí, o divino masculino, quando ele sente aquela intensidade, que ele está naquele processo também de cura, ele nega a conexão, muitas vezes, ele nega. Né? Muita gente, você não sente isso? Não. Alguns assumem sim, tá? Mas a maioria, pelo menos, nega a conexão. Toda regra tem uma exceção. Só que o ponto-chave que a gente precisa parar para refletir é quando começa aquela questão de perseguição, você está sendo moldada, ou moldado, né? Perseguindo o masculino e sente mais ainda a rejeição, não está tentando entender o que está acontecendo, acha que ele não ama você. Veja bem, o processo do divino masculino não é igual ao processo do divino feminino. A gente não pode exigir dele o que ele não tem a capacidade de dar, mas isso não diminui nada, porque a gente está aqui para dar ao outro o que a gente tem de melhor. Então, existem diversas formas. O divino feminino, por exemplo, já que tem mais assim abertura espiritual, não significa que o masculino não possua. Ele acha que o masculino vai agir da mesma forma e não é. Aí é que vem o choque. O racional não está acostumado com tanta intensidade emocional e vice-versa. Então, é o feminino, né, o emocional, trazer um pouco de equilíbrio usando a racionalidade e o racional trazer um pouco de emoção para a vida dele. Esse é o aprendizado, né? O equilíbrio do yin e do yang. A gente sabe que o processo de cura é um processo de construção. O reencontro entre as chamas gêmeas, né, acontece principalmente por esse despertar, certo? Por esse processo de cura, acelera muito mais. Né? A gente tem a sensação que está vivendo séculos em um ano. E aí? Você reflete, você se sente rejeitado, você sente aquela dor aqui, parece que arrancam alguma coisa de você. Só que o amor incondicional, ele está aliado à compreensão, certo? E quando a gente está ali, só se doando, seja para a chama, para uma alma gêmea, enfim, só se doando e não tem retorno, o retorno que gostaria, porque chega um momento que a gente para, reflete e diz assim, tá bom, é preciso ter dignidade. A gente não pode exigir do outro que não existe em nós ainda. Então,
Você está passando por curas. Não julgue a sua chama gêmea que também passa por curas. A expectativa, a ansiedade, estagna tudo, deixa tudo estagnado. E aí quando a gente começa a idealizar, não colocar os pés no chão, a decepção é certa. Tem que ter um equilíbrio. Claro, todo mundo quer ter um amor. Todo mundo terá. Mas o que eu penso é o seguinte: adianta você estar com a sua chama gêmea se você está inteiro, sem ele estar inteiro ou ela? Adianta? Que venha para ficar, não para estar indo e vindo. Que venha inteiro, não em fragmentos. Todo mundo merece o melhor. Só que, ao mesmo tempo, que a humanidade sempre buscou um amor, também sempre sonhou demais. A gente tem que ter a consciência que a gente está num plano de terceira dimensão ainda, mas isso já está mudando. Nada de um dia para o outro. Nunca houve um momento tão propício para tudo que está acontecendo, para muitas uniões. Então, reflita o que essa situação está tentando ensinar para você nesse momento. Machuca. Ninguém aqui está dizendo que é fácil. Mas isso vai muito além, diz mais respeito a você do que a sua chama. Da mesma forma que a sua chama está espelhando algo, você também está espelhando algo para ela. E depois vai fazer sentido. Muitos se afastam, porque também assim foi acordado, para promover limpeza. Quando ele não responder, ou ela, aquela mensagem, visualizar e não responder, pergunte-se o que é necessário mudar em você e não pergunte o que é necessário mudar nele ou nela. Isso tudo diz mais respeito ao que você é, a quem você está se transformando. É muito cômodo, Pra a gente estar, faça isso, faça aquilo, colocando os outros na nossa expectativa, nos nossos sonhos. Os contos de fadas são belíssimos, são lindos. Mas a gente precisa trazer um pouco de realidade aqui. Diminui mais essa expectativa. Eu não estou dizendo aqui que ninguém aqui vai se unir, não é isso que eu estou dizendo. Porque se você tem muita expectativa, idealiza muito, assim, botando a pessoa, endeusando a pessoa, a chance é de decepção. É melhor ser surpreendido do que se decepcionar, não é? Então, é você, ao mesmo tempo, trabalhar o equilíbrio em acreditar no seu potencial espiritual, na sua força interna, em confiar na espiritualidade, na fonte criadora acima de tudo, deixar o fluxo seguir com aquela certeza dentro de si e ir se moldando, porque você se abre para a cura, fica mais fácil. E quando a vida coloca você diante de certa situação para que ocorra as curas, você resistir a isso, você sofre mais. Tudo na vida é energia. E às vezes a perseguição com a chama gêmea não é só física, é energética também. O soltar é a gente estar com aquele sentimento aqui, guardar ele com confiança e respeitar o espaço e o tempo do outro. Não é porque você já expandiu, não é porque você está vendo um outro mundo. Claro, a gente que ama o outro quer que o outro também se sinta muito bem, mas a gente não pode pular etapas, É preciso fazer um mergulho em si, olhar para dentro. Ninguém pode dar um salto sem percorrer os caminhos necessários, não. A gente precisa ver o que está acontecendo. Sabe aquela situação lá atrás, quando você tinha uns 15, 16 anos? Hoje ela faz muito mais sentido do que naquela época, porque aí você olha para trás e percebe que tudo foi
válido para você se tornar quem você é hoje. E é isso que a sua chama está fazendo. A gente tem que controlar o nosso ego. Tem, não, que fica tipo uma obrigação. Mas é necessário que a gente controle esse ego de 3D. Porque a nossa consciência cada dia mais está sendo elevada. Está tudo sendo expandido, está tudo acelerado. Isso é maravilhoso. Ninguém está sozinho. Um processo de reencontro consigo é algo que não tem palavras. É maravilhoso. Traz paz. Traz uma certeza dentro de você que tudo vai dar certo. E faz você enxergar a humanidade de outra forma. Quando você encontra o seu propósito na vida, você consegue até auxiliar as outras pessoas nos propósitos delas. Então, lembrar que é necessário colocar os pés no chão, certo? Por quê? Chama gêmeas sempre vai ter aquela questão romântica, né? Aquele envolvimento. É irresistível a energia de estar junto, de olhar assim nos olhos. Mas não se resume a apenas isso. É preciso ter consciência que quando a sua chama se afasta, é para que vocês dois, possam se curar. Foi acordado assim. Não há uma folha que cai em vão. Perceba que, diante de várias situações que você já passou em sua vida, e quando você resistiu em aceitar, você sofreu mais. E quando você passou a aceitar, você percebeu que aquilo foi necessário. A mesma coisa são as vidas passadas. Eu sou terapeuta, eu trabalho com registros acásticos, apometria, enfim. Mas o que eu digo sempre no atendimento de registros acásticos é o seguinte: é um acesso mais para entender o presente. Claro, não existe passado, presente e futuro da forma que a gente imagina aqui, porque se trata, né, linhas de tempo, certo? Então, a gente quando faz um acesso é para encontrar a resposta, normalmente, né, para o agora. E quando a gente olha para trás e encaixa no agora, a gente percebe que muitas vezes se tratam de gatilhos que precisam ser transmutados. E uma das formas de ser transmutados é usando a chama violeta. O mantra que eu gosto muito é: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Aí você visualiza a chama violeta dentro de você, transmutando tudo o que for necessário na sua vida. Nos momentos que você estiver triste, para baixo, ou sua chama não responder, sua chama disser algo que te machuque, faça esse mantra, se conecte com a chama violeta. É extremamente forte, muito forte. A grande fraternidade branca está aí. Como eles nos ajudam, os mestres ascensos. Então a espiritualidade nos dá muitos meios. Da mesma forma que a gente olha para o passado para entender o presente, o passado dessa encarnação também deve ser olhado a nível de cura, crescimento e conhecimento. Sempre por essa razão. Presta atenção no que a vida está tentando mostrar para você. Tente mais compaixão por você. Não se julgue, não se condene, não se culpe, não se puna. Você tem feito o melhor que pode. Você vai se tornar cada dia melhor. A sua chama está passando pelos processos dela e não está abandonada. A melhor forma que você tem de ajudá-la, porque outra coisa que as pessoas perguntam, porque a chama está passando por isso. É necessário para o crescimento e despertar. Você não pode viver os karmas de sua chama. Nem ele pode viver seus karmas, seus resgates. Então, a melhor forma de ajudar a sua chama é emanando amor.
olha para uma foto, conversa, mas não aprisiona. O amor é liberdade, é respeito, é espaço, é consciência. O amor incondicional começa dentro de nós e aí a gente expande isso para a humanidade. Lembre-se disso. Paciência, confiança e acredita. Tudo já deu certo. Gratidão.